Bem, vamos para a nossa prece e a gente já inicia o nosso estudo. Quem quiser preparar aí a sua aguinha, vou até me hidratar um pouquinho aqui. Bem, convido a todos nesse momento para que fechem os seus olhos, fiquem numa posição confortável, para a gente ter uma melhor concentração, que possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade que já se faz presente, nos envolvendo em muito amor, harmonizando todo o nosso dia para que estejamos aqui juntos hoje para mais um Evangelho. Vamos nesse momento saudar os nossos mentores individuais, esses companheiros que nos acompanham desde longa data. Gratidão a eles por toda a sustentação que nos dá, pelos auxílios, pela proteção. Nos ligamos também aos mentores do Espírita Soul, amigos queridos que também nos dão suporte na produção do conteúdo, nos alertas ao longo da semana, das lições ao qual a gente aprende aos domingos, sempre nos alertando daquilo que está no Evangelho e daquilo que nós estamos buscando para nós. Vamos nos conectando também aos mentores dos nossos lares, agradecendo a eles por nos manter harmonizados em nossas casas, também nos proteger, agradecer por cuidar de nós durante o nosso sono. A nossa gratidão a esses irmãos. E nesse instante a gente faz uma conexão maior à falange de espíritos responsáveis pela limpeza, pela proteção e pela higienização dos nossos lares, que nesse momento ganha força. Nos ligamos aos índios Itaporãs, Brogotás, os filhos do deserto de Sulamia e os pretos velhos, que nesse momento, com suas velas, com seus incensos, vão passando por todos os ambientes da nossa casa, desde a entrada, por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando formas pensamentos, energias negativas, aquelas que estão em desarmonia conosco nesse momento, com a nossa casa, pedindo para que todos os ambientes sejam higienizados, retirando formas pensamentos, miasmas. Graças a esses irmãos, nossa casa vai ficando mais preparada para o nosso Evangelho. E vamos nos ligando a Ricardo, que está à frente da nossa casa, com seus soldados, e pedimos a ele que deixe seus arqueiros, seus lanceiros cuidando de nós, impedindo a presença daquilo que não for autorizado pelo Pai, nos protegendo, nos guardando ao longo de toda essa semana. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em uma cúpula de muita luz, de muito amor. No seu topo, um farol reluzente e acendido. Uma bandeira branca e hasteada. E a espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares está sendo realizado o Evangelho no lar. Que possam se fazer presentes os espíritos necessitados da palavra, acompanhados dos irmãos que os sustentam, que os auxiliam. Nos ligamos ao professor Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes, todas as suas falanges espirituais. E eles representam todos os veneráveis ligados ao Cristo, ao trabalho de amor, de esperança, de união. Nos ligamos aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, a Maria de Magdala.
exemplos de transformação, de forma íntima, de dedicação na propagação do Evangelho, levando o amor, a fé, a esperança que um dia aprenderam com Jesus. Juntos deles, vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, vamos sentindo o seu carinho, o seu amor de mãe nos envolver, vamos nos acalmando mais, serenando os nossos corações, agradecidos por estar conosco em nossas dificuldades, que possamos colocar em suas mãos os nossos medos, as nossas angústias, perante o perigo, perante aquilo que não é confortável para nós, e que, se for da nossa necessidade, que tenhamos todo o sustento, todo o carinho envolvido da espiritualidade das falanges de Maria. E vamos nos ligando a Jesus, gratos ao Mestre, com o coração cheio de amor, para mais um Evangelho. Vamos sentindo o seu carinho, o seu abraço de irmão nos envolver e nos guiar até o Pai. E agradecemos a Ti, Pai, pelo dom da vida, por estarmos hoje com saúde, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas bênçãos, que possamos trazer o aprendizado para a nossa vida, nos engrandecer na busca da nossa evolução como espíritos. E damos início ao Evangelho de hoje, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência aqui ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. O título já está embaixo. Vamos dar início hoje ao capítulo 22, Não separar o que Deus juntou. E é um capítulo que só tem 2 subtítulos, basicamente, que é a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E o assunto de hoje, que é esse tema principal, ele já aborda muita coisa. Então a gente, semana que vem, não vai nem entrar na questão do divórcio, porque ele é bem curtinho, inclusive. Acaba sendo até um pouco repetitivo. Na verdade, ele é mais um reforço do tema de hoje. Então vamos dar início à leitura do item 1 e a gente já comenta ele na sequência. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo, lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim que já não são 2, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram eles, os fariseus: Pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? E Jesus respondeu: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao mesmo tempo, mas
Deixa eu voltar aqui. Mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Então, como nos dias atuais, o passado também não era muito diferente, não era muito distinto não, né? Sempre na história da humanidade, sempre teve muita promiscuidade, teve muita violência. E os abusos sempre fizeram parte, né, da sociedade. Hoje não estamos tão super evoluídos moralmente do que aqueles do passado. E a gente vê repetir determinados padrões em algumas culturas, em algumas pessoas. Então, os fariseus, né? Os fariseus buscavam algumas brechas na fala de Jesus para poder justificar aquela violência que eles habitualmente pregavam. E a violência não era só contra a mulher, né? Era contra qualquer um que não cumprissem as leis conforme manda. Então, a gente lembra das leis mosaicas, eram bem rígidas, né? Mas as mulheres eram bastante afetadas por conta disso, né? Então Jesus, nessa passagem, acaba ensinando o que para essas criaturas? Que Deus criou os dois sexos, né? O masculino e o feminino. Que juntos, esses dois sexos seriam uma só pessoa. E que juntos, essas criaturas, quando estivessem juntas, seriam algo que divino. Ensinou que Moisés também repudiava, né? Repudiava a mulher desquitada, como os fariseus acabaram questionando Jesus, justamente porque ele era mais rígido, né? As leis mosaicas eram mais rígidas. E que qualquer um que repudia a mulher e se casa com outra, salvo em situações de sexo com outra pessoa, acaba cometendo o adultério ao casar-se novamente. E a pessoa ao qual era adúltera, né, naturalmente, também é considerado adultério. Então Jesus faz um apanhado para a gente poder entender o relacionamento homem-mulher, né, o relacionamento que inclusive traz conexões dos próprios 10 mandamentos e que aquele povo, o povo hebreu, tentava, né, seguir rigidamente, claro, somando as leis mosaicas dentro da sua rotina. A gente vai falar um pouquinho mais disso agora nos comentários. Vamos ver o segundo item que ele acaba nos ensinando. A não ser o que precede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas, que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente iguais. Não há mesmo em um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época, torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Então aqui já tem uns comentários de um Kardec, de um século XIX, né, com uma outra visão de relacionamento, diferente do que os hebreus
levaram até Jesus, os fariseus levaram até os judeus, né? Com uma visão trazida dentro do que o Espiritismo já vai fazer uma conexão mais para frente. Então, o que a gente entende? Que na lei de Deus, a lei de Deus ela acaba prezando pela união dos seres, né? Essa união de relação. A união conjugal ela acaba operando uma espécie de renovação entre as criaturas, porque a convivência vai fazer com que os hábitos sejam aprendidos, novos hábitos. E a gente vai ver também que determinadas características que nós temos, depois que nós nos relacionamos com algumas pessoas, com as pessoas, sejam elas no casamento ou não, a gente tende a mudar hábitos, até porque, o que a gente gosta de falar aqui, né? Nós não somos as mesmas pessoas de 5 anos atrás, não somos as mesmas pessoas de 10 anos atrás, nem de 20, 30 anos atrás. Então, o Rafael, de 20 anos atrás, tinha hábitos, gostos diferentes do Rafael de hoje. E como é que o Rafael de ontem, de 20 anos atrás, se relaciona da mesma forma, relacionando o casamento, sendo que ele não é mais a mesma pessoa? E a esposa do Rafael, que também não é mais a mesma pessoa de 20 anos atrás, como é que ela se relaciona com o Rafael? Então a gente percebe que a gente adquire novas características que nos mudam, que faz com que a gente crie novos hábitos, tenha novas percepções relacionadas à vida. Porém, a gente dentro do casamento, né, dentro do matrimônio, acaba estando com a mesma pessoa, mesmo tendo outros hábitos. Como é que isso se mantém? Isso, inclusive, é uma das coisas que faz com que os casamentos acabem. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso depois. A lei dos homens, diferente, né, dessa lei de Deus. Então, lembrando que a de Deus ela é preocupada na renovação dos seres através dessa conjugação, entre essa união entre o homem e a mulher, entre as pessoas. E a lei dos homens, ela acaba sendo diferente entre culturas, entre épocas, e só para a gente poder ter uma visão de mundo mesmo. Boa noite, Cláudia. Só para a gente ter uma visão de mundo, eu fiz uma busca rápida aqui e pedi aqui para o ChatGPT me dar 5 culturas distintas da do Brasil relacionadas ao matrimônio. Então aqui a gente já conhece como funciona, né? A França é muito parecido conosco, o regime matrimonial. Então a gente tem tanto a comunhão de bens total, parcial, né? E nos Estados Unidos as leis não variam em todo o país. Aqui no Brasil é uma lei, né? A Constituição funciona para todo o país. Lá não, lá cada estado tem a sua lei, então já muda as coisas aí. Então cada lugar tem o que se permite e o que não permite. Então em alguns estados existe a comunhão parcial de bens, onde apenas os bens adquiridos após o casamento fazem parte do que vai, né, ser dividido caso aconteça um divórcio. Enquanto outros adotam um regime total de comunhão de bens. Tanto antes quanto depois, o que foi adquirido é compartilhado. E entre os estados também tem a diferença do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Outros estados também não permitem isso. Então lá eles são separados dentro de um país gigantesco, que é os Estados Unidos, já dentro do próprio estado já tem diferenças. Na Índia, que é uma cultura e religiões totalmente diferentes, lá eles possuem leis matrimoniais que têm base na religião e na comunidade que eles vivem. Então, as leis hindus permitem o casamento arranjado, enquanto as leis muçulmanas seguem a tradição do casamento islâmico. Existem leis especiais para casamentos interreligiosos e intercastas, sempre visando a proteção e o direito das pessoas envolvidas. Na Suécia é mais diferente.
Lá o casamento civil é muito mais comum do que o casamento religioso. Não que não exista, mas o mais comum é o civil. E a Suécia foi um dos primeiros países a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Japão, que é outra cultura, o casamento é regido pelo Código Civil japonês. Então também é uma lei para todo o país. A lei japonesa não reconhece o conceito de comunhão de bens. Olha que interessante. Em vez disso, os cônjuges podem escolher adotar um regime de propriedade separada ou um sistema de administração conjunta de bens. É como se fosse uma empresa, né? Vamos gerenciar uma sociedade. O casamento não deixa de ser uma sociedade, né? Além disso, a lei japonesa permite o divórcio por mútuo consentimento, sem a necessidade de comprovar falha conjugal. E dentro da lei no Brasil, pelo menos antigamente era assim, né? Se você comprovava que o seu cônjuge te traía, você conseguia legalmente ter esse divórcio aí com a justificativa de ter sido traído. Então cada lugar vai ter uma característica diferente de acordo com o seu tempo. Então isso a gente está vendo nesses países e no Brasil. Agora, há 100 anos atrás não era igual. Há 200 também não era igual. Então essas mudanças elas vão acontecendo para quê? Para que justamente exista dentro dessas sociedades, né, o progresso, né? Então cada uma dessas culturas vai vendo o que é mais ajustável dentro daquilo que eles vivenciam, porque o que serve num país latino-americano como o Brasil não vai, do tamanho de um continente, né, não vai servir num país nórdico que nem a Suécia. Então, dentro da sua história, de como a sociedade funciona, cada um vai funcionar de um jeito. Vai trabalhar de um jeito para que aquela lei funcione para cada um deles. Com um objetivo muito importante, né, de ter a sua solidariedade entre os seres. Então, se a gente for pensar, a lei humana, né, o casamento civil, religioso, ele tem por objetivo, dentro da lei dos homens, que se mistura muito, né, o civil com o religioso, justamente a solidariedade entre as partes envolvidas. Vamos para o item 3. Mas, na união conjugal, o lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei de amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, da cupidez, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses materiais, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus
e não segundo a lei instável dos homens. Então nós temos como um objetivo primário do casamento, qual que é? Evoluir, né? Nós temos como, do casamento não, evolutivo de cada um de nós. Nós temos como objetivo primário, individualmente, cada um de nós, a evolução. E como secundário, auxiliar as pessoas próximas a nós à evolução também. Então, o casamento, como eu disse, ele acaba sendo uma ferramenta, um instrumento para que esses dois objetivos possam ser alcançados. Essas almas que se conectam, essas almas que se unem através desses laços matrimoniais, um dia já se conectaram. E eu não estou falando de paixão. Eu não estou falando só de paixão ou só de amor. Estou falando de afinidades, né? Elas um dia criaram uma determinada afeição entre si e elas retornam para uma encarnação onde elas vão compartilhar a busca por esse progresso, individualmente e entre aquelas partes envolvidas, sejam esposas, esposos, filhos, filhas, para que todos possam juntos progredir. Paralela à lei divina, que é a lei do amor, a lei de reprodução, uma lei divina, a gente tem que ficar muito atento a uma outra lei, que é justamente onde as pessoas acabam se apegando muito à letra. Essa lei é tão imutável quanto as outras, que é a lei moral. A lei de amor, ela prega o respeito entre as pessoas, né? Então, a partir do momento em que não existe o respeito, o amor ele acaba se escondendo, não é verdade? Quantas pessoas ou quantos casais acabam se casando como se fossem trocar de roupa, né? Principalmente se tiver essas celebridades muito ricas ou que vivem muito de aparências. Quantos casamentos fulano de tal lá teve? Se perguntar quantos casamentos aquele cantor famoso teve, quantos casamentos aquela cantora famosa teve. Como que você trabalha, como esse espírito trabalha essa importante ferramenta que é o casamento, sendo que ele acaba meio que se tornando algo descartável. Enquanto está tudo bem, a gente mantém. Quando não está mais bem, se rompe. Você tem os seus vínculos frouxos. E aí fica muito engraçado, porque ao menor da dificuldade a gente rompe. É como se nós estivéssemos, querendo ou não, fugindo dos problemas. Estou citando especificamente esse caso, tá? Então esses casais casam, vivem um conflito, aquele conflito incomoda, machuca, dói, e a partir daquele momento é muito mais fácil se separar do que tentar resolver aquele problema. Ponto. É uma situação. Temos outras situações mais graves. Quantos casais vivenciam violência doméstica? Inúmeras pessoas acabam vivenciando esse tipo de situação por puramente questões passionais, né? Uma normalmente muito passional e a outra de fato por amor. Porque quando alguém vive violência e ela insiste naquela relação, ela busca sempre esperança de que a pessoa que é violenta, que ela vai mudar, de que ela vai se regenerar, assim como qualquer pessoa que tem como seu familiar uma pessoa adicta, né? A esperança é que aquela pessoa se livre do vício. E a pessoa que está sofrendo a violência, ela busca essa esperança. Muitas vezes até por amor. Muito mais amor para o outro do que amor próprio.
e acaba vivenciando um looping, né, de violência. Por outro lado, quem pratica a violência não tem amor ali, não tem respeito, óbvio. Vive simplesmente por paixão, propriedade, né? Pelo ter. Aquela criatura é como se ela me pertencesse. E se ela tentar se desvencilhar de mim, ninguém mais pode ter. E aí é onde a gente pega os casos mais graves de violência doméstica. E tem aqueles casais que vivem de aparências, né? Se casam por algum interesse, se relacionam porque vão ter algum benefício entre as duas partes, ou uma das partes vai ter um benefício se tiver aquele casamento, e realiza como se fosse uma proposta. Então aí também não existe amor, não existe amor, e a possibilidade de não existir respeito futuramente é muito grande. A possibilidade desse casamento não acontecer num futuro também é grande. Então a união dessas almas, ela tem um propósito, né, que é o aprendizado desse amor. Principalmente porque quando existe a relação a dois, existe o quê? Precisa existir o quê? Duas coisas: renúncia e abnegação. A renúncia é das coisas que eu gosto de fazer pelo próximo. Então, é um sábado à noite, estou eu e minha esposa em casa, eu quero sair para comer. Elas querem ficar em casa, minha esposa e minha filha querem ficar em casa. E a gente tem que entrar num consenso. É um acordo. Nem sempre as coisas vão ser como a gente quer. Então, principalmente quando a gente tem filho, a gente perde muito da nossa liberdade, né? A gente vive muito mais em detrimento da necessidade daquela criança. E isso não está em nenhum manual. A gente vai aprendendo conforme a gente vai vivendo. E nem sempre a gente está preparado para isso. E por isso que existe muita negação, né, de pais com os filhos, principalmente pequenos. Não espera como que é a realidade. E tem gente que nasceu para a maternidade, né? Tem gente que nasceu para a paternidade e vivencia isso de uma forma mágica, magistral. É como se tivesse programado na sua encarnação para justamente abdicar da sua vida em prol do próximo. E a gente pode pensar, espiritualmente falando, que isso tem conexão com outras vidas, né? A gente sabe que nós vivemos dessas relações, nessas outras encarnações. Então, é muito natural que essas criaturas mais prontamente abnegadas, mais prontamente abertas à renúncia das suas coisas em detrimento dos outros, já praticaram isso para aquelas criaturas em outras vidas. Ou, melhor dizendo até, nessa encarnação se propuseram a, como compromisso de vida, se doar, se entregar. E isso é mágico, né? Isso é muito lindo. Por outro lado, tem as pessoas que de fato têm muita dificuldade. E hoje, no tipo de sociedade, no tipo de vida que a gente vive, que é uma vida muito materialista, uma vida muito voltada para o nosso trabalho, pouco pela família, muito mais para as coisas que me interessam do que pela minha família. Por isso as famílias acabam se dissolvendo, se diluindo, porque em algum momento não existe mais aquele acordo. E aquele amor, não, aquela paixão que houve no início do relacionamento, ele naturalmente se esgota e não tem amor suficiente, não existe amor sólido o suficiente para dar continuidade àquele relacionamento. E se desiste. E se esquece que existe essa necessidade da união entre os cônjuges, né, que é o propósito desse aprendizado através do amor. Então, as separações, elas são contrárias à lei de Deus? Se for para atender interesses e circunstâncias das pessoas, sim, ela é contrária. Agora, nós estamos destinados à nossa infelicidade? Não. Nós estamos aqui para sermos felizes. Eu vou continuar vivendo com alguém que me mantém infeliz?
mesmo por mais que eu já tenha conversado, por mais que eu já tenha colocado a minha situação, a gente vai viver feliz desse jeito? Não, a gente vai viver sofrendo. Então a gente tem que entender que existem limites, né? Existem limites. A gente tem que entender que determinadas coisas causam males a nós. E a partir do momento que nossa integridade ela é violada, ou ela corre o risco de ser violado, a gente perde essa humanidade, né? E eu não estou falando só de violência física, não. Estou falando de violência psicológica, né? Emocional. A gente tem que estar bem para a gente viver bem para a gente e viver bem para o outro. Então, é mais humano, mais caridoso, mais moral devolver a possibilidade de liberdade para aquela criatura, para aqueles seres que não têm mais essa condição de viver juntos. Então a gente tem que entender quais são os limites que a gente tem para a nossa vida, mas também tem que entender da importância que a gente precisa por conta dos nossos relacionamentos. Vou ler aqui a mensagem do Jorge. Muitas vezes temos dificuldade em saber até onde vai o limite dos nossos deveres e direitos e onde começa o do próximo. O conhecimento do Evangelho pode nos ajudar. Muito bom, Jorge. Tem uma mensagem no final que eu vou ler que ela acaba trazendo bem essa reflexão. Então, a gente vê muitos casamentos acabando, né? Hoje em dia. E a gente vê também muita gente junto. E muita gente viver junto não é porque ela está sofrendo num relacionamento. A gente sabe que uma hora a paixão acaba num relacionamento longo e duradouro. Mas existe a solidez do respeito e do carinho por aquela pessoa, né? E eu vou trazer uma mensagem muito legal no final. Vamos para o item 4. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com visitas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não vivem juntos, ou restituir-lhes a liberdade que, se a perspectiva de cada um cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões regulares. Então a lei humana ela tem a sua importância, né? Tem a sua importância, porque ela dificulta as separações que são irresponsáveis. Aquelas separações que eu citei no começo, daquele primeiro caso dos famosos, aquela que simplesmente não me agrada mais, deu e acabou, está dificultando a minha vida, é uma pedra no meu sapato, não acabou. Ela assegura a manutenção dos filhos, as leis humanas, e elas auxiliam também aqueles que realizam, auxilia aqueles que realizarem determinadas infrações a se ajustar à lei de Deus, que é de amor. Então, às vezes, dentro do seio familiar, a gente tem algumas pessoas que precisam da gente, precisam do nosso carinho, do nosso afeto. Por vezes, a gente não vai ter um mar de flores no nosso lar. A gente pode ter uma esposa perfeita, um esposo perfeito, mas a gente vai ter nos nossos filhos irmãos que no passado foram dificultosos para a gente.
E aí aquelas criaturas estão lá para que a gente ajude elas e elas nos ajudem a se resolver. E aquela esposa, aquele esposo bom que está do nosso lado, por vezes pode ser aquela sustentação que a gente precisa, aquela força, aquele perseverar. Então a gente tem que enxergar os nossos relacionamentos, e o casamento é extremamente importante, porque é um casamento que faz o fortalecimento dessa união de almas com os olhos espirituais, né? Como que dentro do nosso seio familiar cada peça tem uma importância para cada um de nós, e que cada um desses irmãos vai auxiliar no todo. E claro, né, tem aquelas famílias que também tem aquelas criaturas que estão completamente perdidas. E aquele seio familiar bonito, perfeito, de comercial de margarina, vai justamente acolher aquela criatura que é um espírito perdido, justamente para auxiliá-lo a começar a ter um norte, né? A justamente conseguir encontrar um caminho para a vida. No Vivendo o Evangelho tem 3 textos fantásticos. Eu vou trazê-los antes da gente encerrar, porque eles são muito importantes dentro do contexto que a gente está falando. O primeiro deles chama-se Casamento Responsável. Deixa eu achar o item aqui, que eu vou trazer eles fora da ordem. Casamento Responsável. Aqui. É lógico que existe amor no casamento, quando o marido e a mulher assumem objetivos comuns. Mas há também dificuldades, cujas raízes remontam às ocorrências do passado. Desavenças ressurgem nos campos dos relacionamentos atuais. Da mesma forma que companheiros do passado, comprometidos com o casal, retornam ao lar na condição de filhos e parentes. Por isso mesmo, na união responsável, onde afeto e desafeto convivem, o amor se manifesta de muitas maneiras. Esses múltiplos aspectos do amor revelam na essência que cada um está capacitado a mobilizar o tanto de afeição que possui em benefício do outro, uma troca. Embora as diferenças do passado, na forma de cobranças e atritos, ainda estejam presentes na relação atual. Então eu vou ter na minha casa um seio onde vão ter várias pessoas que vão estar afinizadas em vários aspectos, porém, e elas vão estar afinizadas porque elas criaram uma afeição no passado, porém nesse mesmo passado houve problemas, houveram rusgas, houveram ruídos que essas afeições foram afetadas. Hoje estamos todos juntos para que mesmo usemos dessas afeições, as partes boas, para uma reconexão, e que a gente aproveite a parte que vai ser prejudicial para nós, que são as rusgas que vão vir, vão aflorar as nossas brigas, os nossos egos, as nossas opiniões, para que a gente entenda a aprender o respeito para com elas e que elas também aprendam o respeito para conosco. Nas condições evolutivas de hoje, é fantasia imaginar em qualquer união estável o amor seja puro, constante e total, ainda que este seja o argumento para irromper o compromisso. Então não existe desculpa, né, para uma união, né, sem aquelas condições que eu trouxe, não se mantenha. Por quê? De fato, nós vivemos ainda um mundo muito passional, muito material, e é óbvio que o amor ele não vai ter aquela base forte. A chance dele ficar instável é muito grande. Não vai ser puro, não vai ser constante o tempo todo. A gente está tentando. O casamento responsável reúne o amor cultivado na esteira dos séculos. Então, o casamento responsável reúne o amor cultivado na esteira dos séculos e as dívidas acumuladas nas vidas passadas, de tal modo que já é um sucesso o fato de cada cônjuge, rompendo a barreira do egoísmo e do orgulho, pensar no outro tanto quanto pensa em si mesmo. A Fê aí veio me perguntar
Qual que é o livro? Esse aqui, Fê. Ele tem 2 volumes, nós já estamos no segundo porque estamos no adiantar do Evangelho. Então chama-se Vivendo o Evangelho. Ele tem mensagens, reflexões relacionadas aos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ajuda como um complemento, tá? E aí a própria Fê falou aqui, né? Cumplicidade. Obrigado aí o pessoal do Recomeçar Podcast presente. Sigam eles, pessoal. Ótimo material. Excelente. Então tá aí, Fê, esse é o nome do livro. E a Tereza compartilhou aqui. Muito bom acompanhar o Evangelho com esses livros. Auxiliam muito no entendimento, na visão de hoje em dia. Aí eu vou para o segundo texto ainda desse, que é o Casamento Casamento e Sexo. Casamento e Sexo diz o seguinte: casamentos fracassam quando a escolha do companheiro se apoia exclusivamente nos critérios da satisfação física. Beleza, a beleza passa. Corpo, o corpo se altera. Vigor, o vigor tende a acabar. Novidade, mas a novidade envelhece, enjoa. Prazer, mas o prazer sexual ele declina. Interesse, mas o interesse é volúvel. Então hoje eu gosto do amarelo, amanhã eu vou me interessar por uma outra cor. Atração, e a atração muda, é como gosto. Desejo, mas o desejo varia. O sexo tem seu lugar no casamento, mas convém não confundi-lo com afeição. A união que se alicerça no afeto claro e seguro, apoiado na reciprocidade da compreensão e do respeito, tem a dimensão do amor que é eterno. Contudo, a união que se sustenta apenas do prazer físico é precária como o próprio sexo. Minha esposa eventualmente fala assim: você me acha bonita ainda? Né? A gente fez esse ano, aliás, 24 anos juntos. 24 anos, a gente muda bastante, não é verdade? Mas assim, a partir do momento que a gente vê as identificações, a gente tem conflito? Claro que tem conflito. Quem não tem conflito? E aí os conflitos a gente tem que tentar resolver. O que falta às vezes, muitas vezes, nos relacionamentos, eu não vou só falar nos matrimônios, é conversa, né? Existe muito o eu, e aí as pessoas acabam não abrindo espaço para as outras trocarem uma ideia. Não abrem espaço para elas exporem as suas opiniões, e elas acabam ficando doentes, acabam tendo aquela relação desgastada, esgotada, e não param para resolver. Hoje estou com um problema financeiro. Vamos sentar, vamos conversar, vamos pensar nas soluções. Não, normalmente gera mais briga, gera mais conflito, e isso acaba com o casamento. O sexo, como diz a mensagem aqui, a mesma coisa, né? Às vezes a gente muda os hábitos, a gente muda os gostos, as pessoas ao qual a gente está relacionadas mudam fisicamente também. E como é que a gente mantém o mesmo interesse? A gente tem que lembrar que a gente também é diferente, a gente também não é mais o mesmo. Como que a gente vai fazer? Por que aquela pessoa ainda me gera prazer? Por que aquela pessoa ainda me satisfaz? E se ela não me satisfaz mais, volta para aquela questão anterior. A gente conversa, a gente troca uma ideia para saber se está faltando alguma coisa. Não, muitas vezes não, né? E tem a outra questão, que é o respeito. Então, se conversa e se não acha um denominador comum, já acha que por aquela questão não ser resolvida e as coisas não serem como eu quero, já não funciona mais. E não é assim que funciona para as leis divinas. E aí vou encerrar trazendo aqui o casamento difícil. Imaginastes o casamento apenas como um recanto de venturas e cultivaste nos canteiros da alegria juvenil o jardim das emoções fascinantes. Namoraste com encantamento, noivaste com ternura, acariciaste a felicidade de cada dia e planejaste a família ideal. Impregnaste de carinho cada olhar, cada gesto, cada palavra. E no embalo das promessas mais legítimas, alcançaste as
eclípsias e transformaste as horas compartilhadas em canções sublimes de amor e júbilo. Quando a gente casa, não é tudo maravilhoso, é tudo muito lindo, é tudo fantástico. No meu primeiro mês de casamento, eu fui numa festa de casamento de uma pessoa que eu nunca vi, nunca tinha visto. Namorei 10 anos. Primeiro mês de casamento eu estava fantástico, tava emocionado, como diz aqui. Eu virei pro noivo e falei assim, cara, você tá fazendo a melhor coisa da sua vida. Eu nem tava bêbado, tá? Porque eu nem bebo. Mas eu tava muito emocionado pela questão, né, de como estava vivendo a minha relação naquele momento. Contudo, o encanto de outros tempos foi, pouco a pouco, cedendo espaço à realidade dos compromissos, que é a realidade de todos. Chegam os filhos, aumentam as preocupações, crescem as dificuldades. E na turbulência dos temperamentos difíceis, acentuados pela intimidade constante, revelaram-se os problemas de convivência. Então, Rafael, né, ou cada um de nós, quando casa e vive só com o cônjuge, com a esposa, com o marido, a gente só tem uma relação a dois. As dificuldades ali a gente vai tentando resolver. A hora que vem filhos, novas situações aparecem. Então, um novo eu para aquela situação, ele surge e começa a ver dificuldades em coisas que antes pra gente era facilmente resolvido. E com o filho não, a gente se transforma, né? Mudam muitas coisas. Então, a gente fica menos tolerante, a gente fica mais cansado. Não só a gentilezas, mas também grosserias. Não só expressões amorosas, mas igualmente impropérios. As carícias tornam-se com frequência agressões. A conversa suave no fim do dia converteu-se na discussão interminável. E o doce convívio de outras épocas deteriorou-se no azedume e na indiferença. Entretanto, embora as tribulações angustiantes, ainda amas o companheiro que elegeste para toda a vida e percebes que ele, apesar do comportamento estranho, também te dedica à afeição e não cogita afastar-se da sua presença amiga e afável. Encontrei um jovem que começou a trabalhar comigo essa semana e ele tem 20 anos, acho, 20 e poucos anos, e terminou um relacionamento com a namorada de poucos anos também. E ele estava bem abalado, né? Porque ele só teve aquela pessoa como namorada, mas ele é um rapaz jovem ainda, né? Não experimentou da vida. E mais para ele, naquele momento, então ele estava bem abalado. Mas estava pensando já lá na frente. Não, vou pensar lá na frente, vou começar a sair e tal. Em contrapartida, eu encontrei um outro amigo e ele tem um relacionamento bem turbulento. Mas é um relacionamento de muitos anos. E fala exatamente o que está nessa mensagem, né? Que apesar das tribulações, a pessoa escolheu ela. E apesar do comportamento estranho, dedica companheirismo, dedica afeição e não pensa na possibilidade de perder a presença daquela pessoa que para ele é amigo, que para ele é afável. Então eu posso achar todos os defeitos do mundo e achar um motivo para me separar. Eu vou encontrar todas as qualidades, todos os predicados naquela pessoa, os predicados que eu procurei em outra pessoa, e mais, as outras pessoas vão ser tão tolerantes com as minhas faltas do que aquela que já me tolera há um determinado tempo? Aí fica a reflexão, né? Perante um casamento assim tão difícil, tenha paciência e lembra-te da doutrina espírita que ensina a reencarnação. Agressores dos sentimentos nobres, os espíritos devedores entre si retornam ao corpo físico, no compromisso matrimonial, para os reajustes necessários ao equilíbrio do coração. As dificuldades variam de natureza e grau, mas estão sempre presentes, refletindo nas relações de hoje, os enganos de ontem. Diante delas, pois, não te revoltes, nem te entregues ao desespero. Claro que tens a liberdade de desistir e buscar outros rumos.
Entretanto, se a tua consciência pede para ficar, roga a Jesus que te dê força e coragem para prosseguires no resgate dessas dívidas, recordando que o Divino Mestre, ao referir-se à persistência na fé e no bem, afirmou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E com essa mensagem incrível, vamos dar o nosso encerramento aqui do nosso estudo de hoje. Aí a Fê comentou que o diálogo é fundamental. Boa noite com Jesus, Wilton. Boa noite. O que vocês acharam do estudo de hoje? Enriquecedor, né? A gente passou da hora. É um estudo muito longo, né? É uma questão que envolve muitas coisas, né? A gente nem pode ficar trazendo muitos casos, porque nem cabe nós fazer os julgamentos. A gente tem que entender as percepções trazidas pelo Evangelho, somada à visão espírita e espiritual, tudo que o Espiritismo acaba nos ensinando, e como aplicar no nosso dia a dia. E analisar, né, todas as situações que nós vivemos, as situações que as outras pessoas vivem também, para a gente justamente não cair nesse julgamento, que é, além de feio, de imoral, ele acaba sendo muito prejudicial para as pessoas envolvidas. Então, se aquilo não faz parte de nós, a gente fecha a nossa boquinha, né? E só dá a nossa opinião se ela for solicitada. E tenta aplicar essas questões do Evangelho, que não são fáceis, são muito difíceis na nossa vida. E, mais importante, a gente não ficar com aquela consciência pesada, né? De, eu tive um relacionamento, não deu certo, será que eu vou pro inferno, né? Essas coisas que a gente carrega de outras culturas, de outras vidas e tudo mais, que a gente tenha muita serenidade nas nossas decisões, que a gente sempre pense que a gente está sempre decidindo pelo nosso bem. Se aquilo não for o nosso bem, nós vamos descobrir depois, né? E se precisar, a gente vai acabar recuperando, resgatando em outras encarnações, de modo que a gente lá na frente esteja tudo bem conosco e com as pessoas que estão no nosso convívio. Tá bom, gente? A Luana comentou aqui, ótima essa reflexão, depois de um filho muda muito o relacionamento. Gratidão a Marisa de Melo e a Camila, ótimas reflexões para quem vai casar, tipo eu. Isso aí, é bom que já vai pensando antes, né? Jopoleto Cavassana, reflexões oportunas é para levar a vida. Isso aí. Então vamos para as nossas vibrações. Águas fluidificadas, para quem quiser deixar elas para vocês, para os amigos, para os pets, para quem for necessário. E eu vou de novo tomar água aqui. Aqui a umidade já baixou. Então a galera já está comentando aqui com os nomes. Já podem ir colocando aí para as vibrações. Eu convido todo mundo mais uma vez a fecharem seus olhos, possamos estreitar a nossa comunicação com a espiritualidade, com os corações repletos de gratidão pelos ensinamentos de hoje. Vamos oferecendo aquilo que temos de melhor nesse momento, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações. Vamos sentir essas energias saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. E vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, conflitos, desastres naturais, pelos povos que passam por fome, misérias. Vamos vibrando pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe. Por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, cada um dos estados. E vibremos por aqueles que sofrem nas ruas, aqueles que não têm família, que estão abandonados
estão no vício, que essas criaturas possam se sentir abraçadas por essas vibrações. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos encarcerados nas prisões, pelos idosos nas casas de repouso. Vibremos as pessoas que sofrem em seus lares, por qualquer tipo de violência. Vibremos aqueles que estão doentes em suas casas, aquelas pessoas que dedicam a sua vida em cuidar dessas pessoas enfermas. Vibremos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, as pessoas que estão nos leitos de UTI. Vamos vibrando também pelos nomes deixados na noite de hoje. Pelos desencarnados, Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela paz e saúde da família Marim, família Batista, família Vaz, a família Bertelli, a família Fontanella, a família Marco. Ao Alfredo Magalhães, Diogo Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, Lorival Oliveira, Denival Santos, Almira Carvalho e Natanael. A família Mota e Pinto da Silva, pela saúde de Pedro Rodrigues Mota. A Nádia Soledade, a Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Ilane Carvalho, a Normando Soledade Júnior. A Natalina Dutra, saúde a Natalina Dutra. Vibrações para Rafaela Batista, a Batisra, não sei se é Batista ou Batisra, a Luana, ao Pedro, a Giovanni Costa, a Marisa, ao Vanildo, a Marcos Vinícius e Giovanni Sampaio, a Maria Dolores, a Sofia, Vitória Rosa e Dara. Ao Saulo Prates, a Samuel Vitor Prates, Giane Prates, Eliana Prates, Ian Lucas Vieira, a Maria de Fátima Ribeiro e família. Oração para o casamento da Cláudia Ferreira, pela saúde da cachorrinha da Rose, que é a Bombom, a Ana Júlia Santos, a Yasmin Pestana, Mariana Pestana, Thaís Pestana e ao Júlio Honorato, ao Luísa Penha, a Socorro, ao Mano, Lula e Flávio. Para toda a família Cavassana e outras que necessitarem de luz durante essa semana que se inicia. A Maria Artemis Amaral da Silva e família, ao Eumano Menezes e família, de Wanda Oliveira e família, Joyce Moraes e família, Benício Diniz e família também. Agradecimento pela Marina Sarmento e família, por Jorge Ricardo e família, a Andréa Andrade, por Geraldo Thompson e pelos amigos do trabalho da Rosana. A Fran pede humildemente em favor do trabalho de empreendimento da família dela. Agradece a Deus. Vibrações aqui a Maria Célia de Souza Freire, ao Leandro da Silva Freire, a Maria Lúcia Lopes de Souza, ao Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, a Marília Cavalcante, a Betânia Maria Ramos da Silva, a Tatiane Rigg, a família Monteiro e Gonçalves, paz e saúde. Peço vibrações à minha mãe, ao meu irmão, ao Anderson de Oliveira, à Neuza de Oliveira. Peço vibrações à Clínica Fecundar e vibrações especiais à minha querida esposa, que hoje completa mais um ano de vida. Ao Jânio Souza, aos desencarnados Jailson Andrade, a Maria do Socorro Vasconcelos, a Jorge dos Santos, a José Fernandes Bezerra, a Guiomar Nogueira e Arnaldo Leite Vasconcelos, ao Arlindo Bezerra e a todos os familiares. E também a família Alencar de Medeiros, em Campina Grande. Vibrações aí da Giane Dantas. Nesse momento, se a gente esqueceu de alguém, possamos colocar essa pessoa, essa família em vibração. Quem estiver acompanhando
esse estudo, essas vibrações para um outro horário, no Instagram, no YouTube, que aproveite esses momentos para também fazer a sua vibração. Vamos pedindo que os nossos mentores cuidem de nós, assim como as nossas águas possam ser fluidificadas e durante a nossa noite de sono possamos ter as nossas energias restauradas, fortalecidas para mais uma semana, agradecendo sempre às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, responsáveis pelo trabalho de restauração da nossa saúde. Vamos direcionando as energias ainda para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por esse momento de conexão mais uma vez, vamos pedindo que cuide de nós ao longo dessa semana. Que Deus nos abençoe com saúde, com proteção, que nós possamos manter essa proteção nos envolvendo por todos os dias da semana, através das boas palavras, dos bons pensamentos, das nossas boas ações. E agradecemos mais uma vez pela noite de hoje, dizendo Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Uma ótima noite de sono para todos vocês. Obrigado pela companhia. Quem chegou agora pode acompanhar aí o Evangelho, depois está gravado no Instagram, no YouTube, tá bom? Beijo para todos, uma excelente noite. Obrigado por estarem comigo até agora. Tchau, tchau, bom descanso e uma ótima semana.